Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, nosso devocional, como nós podemos aprender com o nosso Deus através das Sagradas Escrituras, das histórias bíblicas, como os reis realmente fizeram, quantos prevaleceram, quantos realmente perderam por não confiar no Senhor. E aqui está mais uma história maravilhosa do rei Josafá, a qual ele teve, já nós lemos nos capítulos anteriores, que ele teve uma aliança de forma matrimonial com Acabe, a qual houve uma derrota sobre Acabe, porque Acabe não pertencia ao Senhor. Josafá sim tinha um outro coração, ele realmente fez a diferença, começou a colocar a casa em ordem, colocou juízes em todo Judá, Israel, enfim, fazendo a sua parte. Mas sempre levanta situações para poder tentar nos abalar, nos entristecer, nos angustiar, nos fazer parar, desistir, assim como foi com Josafá. Aqui em 2 Crônicas 20, depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, e já estão lá do outro lado do Mar Morto. Estão lá em Edom, do outro lado do Mar Morto. Já estão em Hazazon Tamar, isto é, em Gedim. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então você vê que já ele decidiu buscar o Senhor, consultar a Deus, mas já colocou em prática um jejum em todo o reino. E reuniu-se, pois, então o povo, vindo de toda a cidade de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti? Não és tu o nosso Deus que expulsasses os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu santo nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora estão aí os amonitas, os moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Mas vê agora como estão nos retribuindo, ao ouvirem nos expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós, para nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha só como Josafá, ele se colocou na posição e ali tomou a decisão de buscar a Deus, de consultar o Senhor, apresentou a ele as razões, a qual aqui acabamos de ler, a sua oração que ele falou, com razão a qual no passado, lá quando o povo saiu do Egito, os da montanha de Seir, o pessoal, os amonitas, os moabitas, não deixaram passar por meio do seu território, criaram uma situação e então conseguiram vencer, foram realmente vencedores porque Deus lutava as suas guerras, enfim. Mas esses homens vieram agora, mais de uma vez, uma imensa multidão, e o próprio Josafá disse: e agora o que faremos? Os nossos olhos estão postos em ti, porque não sabemos o que fazer. Mas os meus olhos estão no Senhor, eu não vou tirar os meus olhos de ti. E os homens de Judá, então, com as suas mulheres e seus filhos até os de colo, também estavam ali em pé diante do Senhor. Ou seja, todo mundo foi buscar a Deus, porque realmente estava ali a guerra à porta, a paz estava então já realmente uma situação de guerra, a paz já não estava mais existindo. Então, olha o 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, o filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita,
e descendente de Asaf no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que lindo. O profeta levantou a sua voz e disse: não tenham medo. Josafá, rei Judá, o pessoal de Jerusalém, não tenham medo, não fiquem desanimados, pois essa luta não é de vocês, essa guerra não é de vocês, mas de Deus. Mas amanhã desçam contra eles, eis que eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontram no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha que forte que é isso, né? Tomem apenas as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor o dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Então, quer dizer, o que vocês ouviram, apenas acreditam, tomem posse da vitória e vocês vão vencer, vocês vão prevalecer nessa guerra. E depois de consultar o Senhor, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Deus é tão maravilhoso que nessa guerra não precisaram pôr a mão na massa, não precisaria guerra, só tomar posição, cantando e louvando. E Deus criou uma situação com eles, a qual os dois se uniu contra o outro, que estavam os três juntos, mas dois se reuniu e foram atacar, destruiu totalmente o povo de Seir, e depois começaram a atacar-se uns aos outros. Olha só, no 24. E quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Ninguém havia escapado. Tanto que Deus, quando coloca as suas mãos, ali realmente há vitória. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje o lugar é chamado Vale de Beraca. Era um vale de derrota, de choro, de pranto, mas agora então significou o vale da bênção, o vale do louvor. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá, de Jerusalém, voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheu de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. E entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor, do Deus, veio sobre as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Porque isso é uma propaganda maravilhosa, né? Eles ficam sabendo, olha, eles foram derrotados e envergonhados. E o reino de Josafá manteve-se em paz, por o seu Deus lhe deu paz em todas as suas fronteiras. Deus é o Deus da paz, que ele reina, ninguém pode impedir. E assim Josafá reinou sobre Judá
Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zuba, filha de Zili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova, mas contudo não acabou com os altares idólatras. E o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Então deixou uma brecha ali. E esses demais acontecimentos do reino de Josafá, do início ao fim, também estão escritos nos relatos de Jeú, o filho de Anani, e foram nos registros históricos de Israel incluídos nesse livro. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha uma vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Então, uma direção errada, uma aliança errada. Ele já tinha feito uma aliança com Acabe, agora fez uma outra aliança com esse rei lá de Israel, o Acasias, fez um outro tratado e Deus não era com eles, e aonde então veio um profeta, falou contra ele, e assim aconteceu. O que eles fizeram, o que eles construíram, os seus navios foram todos destruídos. Então, esse acordo não pôde ser realmente realizado. Então, não jamais possamos fazer tratados com aquele que não é de Deus. Vamos buscar a direção do Senhor para que não possamos ser roubados, enganados, iludidos, mas que a vitória deve estar sempre conosco, para que possamos realmente crescer, evoluir e sempre no Senhor prosperar, porque Ele que nos traz a vitória, nos traz a resposta, porque tudo vem dele, é para Ele a honra e a glória dele. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa fazer justiça e operar milagres sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estar na tua presença, e que teu Espírito Santo, Pai, ele venha se manifestar e falar fortemente conosco, fortemente, ó Pai, nossa alma, fortemente ao nosso coração. Por isso eu peço mais uma vez, Deus, que o Senhor venha operar milagres, maravilhas, derramando bênçãos sobre nós, para que possamos ter esse entendimento, essa revelação, e mais possamos agir de forma que o Senhor venha não se agradar, meu Pai, das nossas próprias atitudes. É o que eu te peço e assim lhe agradeço com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se, se você não está só, o que você precisar, pode contar conosco sempre. Nossas mensagens, orações, e o nosso Deus que sempre vai interceder, vai julgar as nossas causas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco sempre, em nome de Jesus.